Prime Video lançou um anime do Fujimoto que ninguém tá falando sobre. Não é Chainsaw Man, nem Look Back, mas sim são 8 animes diferentes e cada um foi feito por 6 estúdios. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o anime 1726 e se outras obras do Fujimoto podem vir a serem adaptadas como anime. Esse anime é uma antologia que reúne 8 obras de Tatsuki Fujimoto e que ele escreveu entre seus 17 e 26 anos de idade, antes dele finalmente escrever Chainsaw Man. E cada episódio é uma adaptação de um one-shot, ou seja, mangás curtinhos com histórias fechadinhas. Então um anime como esse, além de uma homenagem, é uma forma da gente ver a evolução do Fujimoto como mangaka, porque a gente pode ver como é que era o estilo de escrita dele e o que ele fez antes de escrever as maiores obras que são Chainsaw Man e Look Back. E enquanto você assiste os episódios, vários deles lembram alguma coisa de Chainsaw Man, o que é bem interessante, né? Pra gente ver que ele já tinha alguma coisa pensando antes dele escrever Chainsaw Man. Então, assim, e ele começou a escrever com 17 anos. Já dá pra ver que o cara tinha que ter sucesso. E desde o primeiro episódio a gente pode ver que tem uma premissa muito interessante e que vai evoluindo, seja com sentimentos mais profundos ou com histórias mais frenéticas e bizarras. Então aqui tá uma lista rápida dos 8 episódios. Episódio 1, Duas Galinhas Galinhando. Episódio 2, Sasaki Parou uma Bala. Episódio 3, O Amor é Cego. Episódio 4, Chicago. Episódio 5, Rapsódia das Sereias. Episódio 6, A Síndrome do Acordei como Menina. Episódio 7, Nayuta da Profecia. E episódio 8, Irmãs. E eu vou destacar aqui alguns dos episódios que deu pra ver uma evolução, alguma coisa que foi muito interessante de ver. E um dos destaques é Nayuta da Profecia, que se você assistiu, cara, dá pra ver que é parecido demais com Chainsaw Man. E eu acho que deve ter sido um dos protótipos, entendeu? Porque a Nayuta também ela aparece em Chainsaw Man, mas ela teve uma própria história antes dela aparecer lá em Chainsaw Man, que era basicamente assim. A história gira em torno de uma garota demônio chamada Nayuta, que recebe uma profecia de que ela vai destruir o mundo. E a trama acompanha Nayuta e seu irmão mais velho, Kenji, que protege eles daqueles que os rejeitam por conta da profecia. E é uma história que, nem eu falei, lembra a gente muito de Chainsaw Man nos primeiros segundos. A Nayuta, ela lembra muito a Power, cara. Esses chifres, assim, até o desenhozinho do olho dela lembra muito, entendeu? Muito bom essa história, é uma coisa muito bizarra. Vai mostrar como que ela tem um comportamento muito bizarro que ninguém consegue entender como um demônio, assim como é a Power, entendeu? Que ninguém entende o que ela faz e tal. E é muito legal ver, assim, como o Fujimoto já tava pensando o que ele ia fazer em Chainsaw Man. Só que também, né, sem falar de Chainsaw Man, agora falando mais sobre a obra, mostrou como o Fujimoto conseguiu desenvolver uma relação bem fofa entre a Nayuta e o Kenji, né, como irmãos assim, e que o Kenji, mesmo com medo da irmã, ele continuou cuidando dela, porque eles eram da família. Rapsódia das Sereias. Esse é um dos episódios emocionais que, assim, junto com O Amor é Cego, esse é um dos mais legais, mas o da sereia eu achei mais legal, e conta a história de um menino que encontra uma conexão com a sua mãe tocando um piano debaixo d'água. E quando ele toca esse piano, ele conhece uma sereia chamada Shijo, que secretamente ouve sua música, e aí a história explora o relacionamento em comum em torno desses dois. E foi muito lindo ver a relação que ele e a Shijo conseguiram desenvolver ali. E ambos tinham medo um do outro, porque é dito que as sereias se alimentavam dos humanos, e as sereias também tinham um certo receio com os humanos, porque eles comiam as sereias, mas, né, então era uma coisa meio inimiga, entendeu? Eles tinham medo um do outro. Só que aí o garoto foi lá, né, e aí ele começava a tocar piano debaixo d'água, e a sereia começou a ouvir, e ele se apaixona por essa sereia, e ao longo desse episódio a gente vai ver o que vai acontecer, mas é uma coisa muito linda. E eu vi um comentário falando de uma pessoa que lembrava, que lembrava ela algum filme do Miyazaki. Agora eu não consigo desver isso, porque é uma coisa muito linda e pura, mostrando o romance deles ali de criaturas que não eram pra estar no mesmo mundo, mas elas estão. Muito lindo ver como o Fujimoto também consegue escrever coisas bizarras, mas ele escreve tão bem quanto histórias emocionais, entendeu? Como essa aí da sereia. É muito linda essa história, tem um finalzinho muito legal, então eu recomendo vocês assistirem. A Síndrome do Acordei como Menina. Esse aí é bizarro. Certa manhã, um menino chamado Toshihide acorda e descobre que possui uma síndrome rara e incurável que transformou ele em uma linda menina. Enfim, só que quando ele vai pra escola, os seus colegas, né, porque é impossível chamar os caras dele de amigo, começam a assediar ele, porque ele virou uma menina. E aí, o irmão da namorada dele, né, que é o Akira, ele chega e salva o Toshihide desse assédio aí dos colegas dele. Pô, esse é um negócio maneiro, ó. Legal, o cara salvou o amigo e tal, não sei o que.
Só que o Toshihide, como ele tá como menina, ele meio que inconscientemente olhou para o Akira e falou assim, gosto dele. Então o Toshihide começa a gostar do irmão da namorada dele. E esse que é o conflito inteiro do negócio. Que ele tinha uma namorada, o Toshihide, só que ele virou uma menina. E aí o conflito é tipo, pô, eu virei menina, será que a minha namorada vai continuar gostando de mim? E, cara, isso aí é muito legal, muito interessante ver que o Fujimoto consegue fazer com essa situação, cara. Como assim? Mostra muito bem, tipo assim, que os conflitos entre as pessoas ali, porque o Toshihide, né, ambos, assim, os três personagens são adolescentes ali, então tá todo mundo confuso, tipo, o garoto acabou de virar uma menina e ele namora uma menina, são duas meninas namorando, aí o que a namorada vai achar? Porque agora não tem como fazer mais nada, né, que são duas meninas, o que vai acontecer? É uma confusão, mas é uma coisa muito legal. Agora, uma das coisas que a gente tava querendo saber, já que esses one-shots foram adaptados pra anime, será que isso vai abrir portas pra outras obras? Assim como Chainsaw Man e Look Back, e agora esse 1726. Eu acho que todo fã do Fujimoto quer saber se Sayonara Eri e Fire Punch vão virar animes. É isso que eu vou falar agora. Primeiramente, Sayonara Eri é uma história muito legal, e eu acho que é uma das mais prováveis de ganhar a adaptação. Mas pra você que não conhece, é o seguinte, um garoto chamado Yuta filma a morte de sua mãe doente, e quando exibe o filme na escola, ele é criticado porque ele mostra a realidade da doença. E aí, o menino triste, né, ele vai tentar se matar, só que ele conhece a Eri, uma garota misteriosa obcecada por filmes que convence ele a fazer um novo filme, só que sobre ela. Então a história vai explorar luto, memória e a linha entre a realidade e ficção no cinema. É uma crítica sobre como a gente escolhe lembrar das pessoas que a gente perde, entendeu? A gente faz um filme pra lembrar. Então vai mostrar coisas do luto e tudo mais. Assim, uma história muito legal. E assim, cara, acho que deve ganhar adaptação sim. A recepção da crítica foi muito boa e muita gente colocou no mesmo nível de Look Back. Look Back foi adaptado em filme e fez um sucesso grande, até que ganhou o Anime Awards, né? Então assim, a gente tem muita chance de Sayonara Eri ser adaptado. Agora, Fire Punch. Então, eu não conheço muito sobre Fire Punch, então eu não posso dar muita opinião, mas pra você que não conhece, a história é essa aqui. Em um mundo pós-apocalíptico congelado, Agni tem o poder de regeneração. Um soldado queima ele com chamas eternas que nunca se apagam, e Agni fica queimando vivo eternamente, sem poder morrer, e parte em busca da vingança. A história evolui de vingança simples para algo extremamente filosófico e bizarro, abordando identidade, performance, religião e trauma. E assim, uma coisa muito doideira, sabe? Muito bizarra. E muita gente, pelo que eu pesquisei, ele tá falando que é uma coisa muito violenta. Tem uma cena de canibalismo muito gore, conteúdo perturbador, assim, e tal. E tem 83 capítulos, então seria tipo 2 temporadas, 3, alguma coisa assim. E é um investimento bem grande pra uma coisa dessa que pode ser que seja censurado, né? Porque a gente sabe que vários animes desses são muito censurados. Mas Tatsuki Fujimoto está em alta, né? Então pode ser que os fãs pressionando a mídia, eles venham a fazer alguma coisa, não sei. Acho que não vai vir não, né? Se vier violento, com certeza vão querer censurar. Aí vai ficar meio ruim, né? Se a partir essas coisas macabras fazem parte da história, vai ser meio paia se censurar. Se você conhece Fire Punch, comenta aí melhor a sua opinião, que eu quero saber mesmo, porque eu não conheço muito. Enfim, recomendo super vocês assistirem 1726, caso vocês não tenham visto, é no Prime Video. Muito legal, cara, cada episódio vale a pena. Muito curtinho, acabei no final de semana, enfim. Se você assistiu, comenta aí o que você mais gostou, quais episódios vocês acharam mais legais e tudo.